Boa tarde, gente. Tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Tô resfriada, um resfriado muito esquisito. É, Chega até a ser engraçado, mas aconteceu. Eu fui fazer um exame, que é uma colonoscopia, né? Um exame do intestino. E quando eu saí do exame, eu saí completamente resfriada, porque o ar gelado do oxigênio me causou uma rinite ou sinusite. Então, desde que eu saí do exame, eu estou nesse estado deplorável. Bom, a parte boa é que eu estou de férias, tenho mais 15 dias de férias, então eu posso me recuperar. Cafezinho para dar aquele up. Então, como eu estou aqui com esse resfriado, desculpa ficar mexendo no nariz, mas eu já faço isso normalmente e agora vou ficar fungando aqui, vou tentar me controlar porque é difícil. Enfim, mas eu tô aqui para trazer, na verdade, dois vídeos para vocês. Eu vou fazer em dois porque eu acho que é mais interessante, porque são dois assuntos diferentes. Bom, o primeiro vídeo que eu quero fazer, como eu já disse para vocês, eu estou lendo o segundo volume da biografia do Dostoiévski, que são os anos de provação, os anos que Dostoiévski vai para a catorga, ou seja, vai para a prisão na Sibéria e nos próximos 10 anos ele terá que trabalhar, trabalhos forçados, e depois vai ser incorporado ao exército russo. Bom, essa história todo mundo meio que já sabe, né? Mas o que eu venho falar aqui são de dois pontos específicos. O primeiro nesse vídeo, isso antes dele ser preso. O primeiro nesse vídeo e o segundo minutos antes dele ter a sua sentença. Bom, então o assunto que me traz já está aí no título, né? Eu ainda não escolhi o título, mas com certeza já vai estar no título. É que Dostoiévski, quando estava preso na fortaleza de Pedro e Paulo, ele todos os todos os Petrachevskis tiveram que fazer o chamado esclarecimento, né? A sua defesa, né? Então eles tiveram ali, não sei se foram algumas horas ou alguns dias, isso não fica claro na biografia, para escrever a sua defesa. E na biografia, isso vai ser pormenorizado. A defesa do Dostoiévski é praticamente um livro de ficção, porque qualquer palavra que Dostoiévski escreveu, ou escreva, né, naquele momento, tudo é brilhante, tudo é bem escrito, mesmo nas circunstâncias mais adversas possíveis. Bom, então tem um momento, o Dostoiévski, ele nunca, diferente de outros companheiros que fizeram suas defesas, ele nunca pediu desculpas, ele nunca se rebaixou, digamos assim, para a comissão julgadora, para os juízes julgadores. Ele simplesmente argumentou tudo que ele pôde em todos os aspectos. Mas em determinado momento ele aproveita esse esclarecimento, essa defesa, para falar sobre a censura e sobre como que um escritor se sente em relação à censura que estava sendo imposta pelo czar. E aí a gente tem um relato bem emocionante, assim, e que de alguma forma, torta ou enviesada, ele caberia para a gente nos dias de hoje, de forma diferente, mas caberia. Eu vou falar um pouquinho no final sobre isso, mas o que eu quero chamar atenção é sobre o que o Dostoiévski escreveu naquele momento para a comissão julgadora sobre a
difícil tarefa de ser um escritor naquele momento, com aquela censura que existia, porque tudo que era escrito passava pela censura. E aí, gente, é um relato realmente muito emocionante que vale a pena eu falar aqui para vocês. Alguma coisinha eu posso ler, porque eu não vou conseguir reproduzir aqui com as belíssimas palavras do nosso gênio, mas o fato é que ele lamenta que as obras sejam proibidas por motivos que não tem nada a ver com o fato de serem políticas, de terem um viés liberal, de atentarem contra o livre pensamento, a moralidade. Ele simplesmente diz o seguinte, que ele não podia escrever um conto que tivesse um final triste, um quadro que revelasse um quadro sombrio dos personagens, porque isso já era passível de censura. Mesmo que a tragédia que acontecesse com aquele personagem fossem fatores externos, não importava. Os censores não admitiam que existissem contos ou novelas ou romances com finais tristes, que mostrassem uma dimensão da alma que fosse sombria. E aí ele relata isso com muita propriedade, claro, porque talvez ele tenha sido o escritor que mais escreveu sobre os infortúnios da alma humana, sobre o quanto é difícil o ser humano, as contradições, os pensamentos mórbidos que todos nós temos, né? Mas em especial o paradoxo que é ser humano, né? A nossa contradição existencial, né? Ele foi o mestre dos mestres, então ele lamenta muito e ele pede que a comissão leia toda a obra dele e veja se há uma palavra em que ele afronte contra a moral e a ordem estabelecida da época, né? Aí ele diz, né, que ele e outros eram proibidos de escrever porque usou essa metáfora, né? Pintavam quadros com cores tristes demais, né? Então isso era considerado inadmissível pelos censores, né? É muito triste ao mesmo tempo muito interessante você analisar isso historicamente e muito triste se colocar num escritor da envergadura do Dostoiévski naquele momento escrevendo, sabendo que seus textos iam passar por censores que não tinham a menor sensibilidade, não entendiam absolutamente nada de literatura ou provavelmente nunca leram algum livro, ainda que na Rússia todo mundo lia muito, né? Mesmo as pessoas, acho que até mesmo os censores, né? Só que liam autores não do tipo de Dostoiévski, autores que, digamos assim, tinham um outro tipo de literatura, né? E eu fiz algumas anotações aqui. Aí ele fala uma frase assim que é: para ganhar um naco de pão tem que retratar a vida com cores róseas, mesmo estando em desespero. Olha que frase, gente, olha que frase impressionante. Vou repetir. Para ganhar um naco de pão, tenho que retratar a vida em cores róseas, mesmo estando em total desespero. Isso é impressionante, né? E aí ele vai além e diz que gêneros inteiros poderiam desaparecer, sátira, tragédia, porque se fosse por essa linha, nada poderia ser escrito, né? E aí agora, no finalzinho já do vídeo, eu vou ler um pedacinho que ele, enfim, ele vai falando
que é um erro de interpretação dos censores julgar dessa maneira, porque julgando assim, a literatura não iria existir, a arte por si só não iria existir. E aí ele fala da sátira, né? Ele explica que a sátira ela exige ridicularizar o vício, embora este vício, né, frequentemente apareça sob o disfarce da virtude. Mas como se pode ridicularizar qualquer coisa hoje em dia? O censor enxerga insinuações por toda parte, a cada frase, mesmo a mais inocente, e diz ser nociva à sociedade. Olha o nível de censura, gente. Olha que horror, que pavor. Da mesma forma, ele fala que ocultar o lado sombrio da vida, não falar do lado sombrio da vida é algo extremamente terrível, né? Porque como é possível só descrever o mundo com cores alegres, né? Ele diz. Como se pode ver o lado claro de um quadro sem o lado escuro? Pode haver um quadro sem que a luz e a sombra estejam juntas? Dizem-no, descrevam apenas o heroísmo, a virtude, mas só se conhece a virtude por meio do vício. A própria ideia de virtude provém do fato de que o bem e o mal sempre existiram lado a lado. Ou seja, em 2 parágrafos, 3 parágrafos, Dostoiévski resume praticamente tudo, sabe, gente? E aí eu fico, para terminar agora o vídeo e ele não ficar tão longo, fico pensando nos dias de hoje, como é complexa a vida do escritor quando ele pensa sobre essas coisas. É claro que tem escritores que não pensam sobre isso e já escrevem os seus livros num viés de um lado ou de outro, digamos assim. Mas eu vou falar do viés mais, que eu acho mais fundamental, que é e é uma questão muito delicada, mas é preciso que ela seja dita, né? Que é a questão de até onde vai a censura da literatura, né? Muitos autores têm sido censurados, mesmo que o contexto em que eles tenham escrito suas obras tenham sido em outro momento histórico, né? E isso é complicado, é uma coisa para a gente se pensar. No momento que a gente tem o cerceamento da literatura e só aquilo que a patrulha politicamente correta permite que seja escrito, permeia a nossa escrita, é algo que eu considero ruim para a literatura. Eu acho que hoje em dia não cabe mais nenhum tipo de situação na vida que afronte a nossa Constituição, aos nossos direitos, e a gente tem que lutar por isso. Mas quando estamos no terreno da literatura, criando personagens e em contextos, às vezes, que um personagem é terrível, mas não o autor não tem nada a ver com isso, esses tempos de patrulha ideológica e politicamente correta, às vezes tem se excedido. Com isso, eu não quero dizer absolutamente que sou favorável a que as pessoas escrevam folhetos, manuscritos, defendendo coisas horrorosas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que hoje em dia já temos sensores e que isso tem que ser olhado de forma muito cuidadosa. Mas o pior não são os sensores que a gente tem hoje em dia. O pior é o sensor dentro de nós. O que eu quero dizer é que hoje, cada linha, cada frase que um escritor escreve, ele se pergunta: será que isso vai ofender alguém? Será que tem algum grupo que está sendo ofendido com esta frase? Então, a literatura hoje da pós-modernidade,
é a literatura da censura interna. É isso que eu quero dizer. Então, fica aí para pensar, tá? Não confundam isso que eu estou falando com qualquer tipo de atitude que vá contra o direito de todas as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de outra coisa e eu espero que eu seja bem entendida. A minha pergunta é: como a gente vai lidar com a nossa situação sendo escritores, em que cada frase que escrevemos pensamos a quem a gente está ofendendo? Isso é muito importante. Bom, então esse é o meu vídeo de hoje e eu vou gravar mais um vídeo e já já coloco aqui para vocês.